Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um webinar do Grupo Roden. Hoje o nosso tema vai ser a campanha Outubro Rosa, Novembro Azul e a gente conta com a participação da doutora Julieta. Doutora Julieta, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês na Roden. Seja bem-vinda, doutora Julieta, e gostaria que a senhora se apresentasse e nos falasse sobre as suas especializações, para quem está assistindo a gente poder saber todo o seu currículo. Tá certo. Eu sou médica, me formei em medicina na Unisul, em Tubarão, e fiz a minha especialização em radiologia e diagnóstico por imagem na Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, no Paraná. Depois disso eu acabei optando por ficar na imagem da mama, né, e da pelve também, então a imagem feminina, né, a imagem que eu digo é a radiologia, né, os exames de imagem da área feminina. E aí fiz um R4, que a gente chama, que é uma subespecialização ali em Blumenau na Ecomax, e ainda fiz um fellow em São Paulo, no Hospital das Clínicas, na imagem da mama. Interessante. As pessoas avaliam como a saúde da mulher uma coisa que geralmente é ginecologista homem ou só ginecologista, mas agora a gente entende que a radiologia também tem vários segmentos, né? Bem Isso interessante. E como iniciou a sua paixão pela medicina? Pela medicina foi desde criança, assim, né? Eu sempre pensei na área da saúde, mas tive uma história difícil na minha infância, que eu perdi um irmão por câncer, né? Com 5 anos de idade. E dali em diante eu dizia que eu queria achar a cura para o câncer. E assim, de criança, né? E daí comecei fui desenvolvendo isso. No terceirão eu decidi mesmo, com firmeza, que eu ia fazer medicina, né? E acabando, né? Em todo esse tempo, acabei me desviando para essa área também de câncer, né? Porque é a área oncológica. Eu não sou oncologista, nem mastologista, mas eu sou radiologista da área mamária e que lida muito com câncer, né? Então, acabando, eu fiquei nessa área da oncologia ainda, né? Faz o diagnóstico e está acompanhando também a evolução, né? Acabo acompanhando, porque elas retornam, né? Eu faço um exame, daí elas voltam para ver a evolução, né? Do caso, e acabo seguindo até a cirurgia e até quando elas têm um desfecho de todo o processo do tratamento. Acaba procurando, digamos, a solução para o câncer, né? Acaba diagnosticando, né? Porque eu faço o diagnóstico, né? Numa suspeita ou num rastreamento, né? Eu acabo fazendo o diagnóstico e acabo acompanhando, porque ela vai tendo que ter um segmento, né? Ao longo desse período. E para a senhora, qual é a importância da campanha Outubro Rosa? A campanha Outubro Rosa é uma campanha bem antiga, né? Ela começou lá em 1990 nos Estados Unidos, em Nova York, né? E no Brasil ela chegou no ano 2002, né? Em São Paulo, quando as mulheres colocaram uma camiseta rosa, né? E saíram nas ruas para sinalizar né? Uma campanha que foi criada nesse momento, vamos dizer assim, né? Sinalizar para a prevenção do câncer de mama, né? Que hoje não deixa de ser a principal causa, né, de mortes entre as mulheres por câncer, né? É uma doença que tem uma incidência muito alta, né? Por exemplo, esse ano a estimativa de câncer de mama no país é de 73 mil novos casos, né? Então, assim, cada ano tem aumentado. E a nossa região aqui, a região sul, ela tem uma incidência maior que o resto do país, né? E se fala, às vezes, talvez relacionado pelo estilo de vida, né? Enfim, tem várias teorias, mas é uma região que tem uma incidência maior de câncer de mama, a nossa região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? É um fato bem comprovado, interessante também, né? Porque Sim. não é uma coisa que a gente costuma ouvir, né? Uhum. Pessoal, só para explicar para vocês a importância da doutora Julieta, mas também, não só a importância, mas explicar também o que ela está fazendo aqui. Como todos sabem, todo ano a Roden faz uma campanha destinada a Outubro Rosa, Novembro Azul. Nos outros anos, o nosso foco foi os nossos hospitais da região. Esse ano, a campanha terá como intuito ajudar as nossas colaboradoras com mais de 40 anos a fazerem um exame de mamografia. A doutora Julieta tem uma clínica onde eles vão fazer esse exame nas nossas colaboradoras e vão fazer por um preço mais acessível. Então, cada camiseta vai ser vendida a R$ 28
E o colaborador automaticamente vai doar R$5. Com esse valor arrecadado, a Roden também fará uma doação de R$5. Com esse valor, quanto mais a gente vender, mais colaboradoras nós vamos ajudar. Ao todo são 200 colaboradoras no grupo e elas vão ter o direito de fazer o exame a R$110, um preço muito acessível. Doutora Julieta, quais seriam as orientações para as mulheres que vão fazer o exame? O exame de mamografia deve ser feito, como tu já tinha falado, a partir dos 40 anos de idade, é feito de rotina para o rastreamento do câncer de mama, né? Então, se a mulher tem menos de 40 anos, ela tem que ter uma indicação clínica ou alto risco para câncer de mama, ter a mãe ou irmã ou avó com câncer de mama. Então, ela vai começar geralmente aos 35 anos. Se ela não tem história familiar, ela começa aos 40 e todas as mulheres vão começar aos 40, tá? E começa pela mamografia, o primeiro exame de escolha. É o exame que realmente, quando bem avaliado, ele reduz a mortalidade por câncer de mama, tá? Porque ele faz diagnóstico precoce do câncer de mama, diagnóstico bem inicial, tá? Essas mulheres, quando elas marcam um exame lá com a gente, conosco, com a Ultraclínica Imagem Mulher, nós já passamos uma orientação, né, para elas automaticamente, dizendo toda a orientação que elas precisam para a forma que elas precisam ir para fazer o exame, né? Não usar desodorante, se tem muita sensibilidade na mama, pode até tomar um analgésico antes, um paracetamol, uma dipirona, né? Mas normalmente o aparelho, por ser muito moderno, ele é muito rápido para realizar esse exame e não tem, o desconforto é muito mínimo, não tem dor, o desconforto é muito mínimo, mas tem todas essas orientações, tem tudo isso descrito, né, para elas, e vai isso por via WhatsApp, vai estar todas as orientações que elas precisam para ir realizar o exame, tá? Nada demais, é só assim, basicamente isso que eu falei, tá? Não usar nenhum creme, desodorante para realizar o exame, tá? E quanto tempo, assim, a partir do momento que ela chegou lá, a senhora vai atender, quanto tempo dura esse exame, assim? Olha, o exame em si, do momento que ela chega, né, e o atendimento nosso, ele não é a quantidade, vamos falar assim, a gente preza pela qualidade, né, tanto que o serviço tem selo de qualidade do INCA, que é o Instituto Nacional do Combate ao Câncer, e do Colégio Brasileiro de Radiologia, porque a gente tem critérios protocolados para realizar esse exame, né, ele é realizado num tempo de cerca de 10 a 15 minutos, tá? Mais ou menos esse tempo que leva. Uns 15, vamos botar uns 15 minutos com calma, né? Até a chegada, ela vai se trocar, vai colocar uma camisolinha, né? Porque ela não fica despida, né? Ela fica sempre coberta, né? Com uma camisola. Daí ela vai entrar para realizar o exame, tem que ser feitos 4 manobras, né? Na mama para realizar esse exame. Então esse tempo, mais ou menos, ele fica em torno de 10 a 15 minutos, cada paciente, tá? Sim. E qual é o período que esse exame deve ser realizado após os 40 anos? Ela deve fazer isso anual, cada 5 anos? Uhum. O ideal é que seja anual, tá? A partir dos 40 anos tem que ser feito todos os anos. Tirar um mês do ano, é agosto, é outubro, que seja outubro, então tá bom. Todo outubro eu vou fazer uma mamografia. E aí, dependendo do que tiver no resultado da mamografia, ela também poderá ter que realizar um ultrassom de mamas complementar. Isso pode acontecer também. Então, além de realizar os exames uma vez por ano, o ideal também é que a mulher vá no período não pré-menstrual, e sim após a menstruação, tá? Acabou de menstruar e depois faz o exame. É o ideal, não é uma regra. Mas a mama normalmente é um pouquinho mais sensível no pré-menstrual e menos no pós. Então, é o ideal. Porém, nem sempre isso vai ser possível, tá? De qualquer forma, não pode deixar de realizar uma vez por ano o exame, né? Voltando a esse assunto do intervalo, né? De realização dos exames. Tem que ser uma vez por ano, porque assim, eu pego muitos casos, né? Em que a paciente vem, mas faz 2 anos que eu não faço, né? E aí veio depois de 2 anos, 2 anos e meio. E aí aquela lesãozinha que começou naquele intervalo, ela já tá grande, ela já tá desenvolvida e já tá invasora. E aí ela perde muita chance de sobrevivência, de sobrevida nesse intervalo. Então, assim, não dá para deixar de fazer nesse intervalo de 1 ano, tá? Tem que ser feito nesse intervalo. Como a gente sabe, o câncer de mama, se diagnosticado cedo, ele tem... A pessoa pode fazer o tratamento e não existe o risco de morte, digamos assim, né? Que a maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, eu tô com câncer, eu vou morrer. Por que a gente faz esse diagnóstico precoce, né? Vamos supor a mamografia, que é o principal exame, né?
Eu vejo lá umas calcificaçõezinhas agrupadas, que eu só vejo na mamografia, eu não vejo nem no ultrassom nem na ressonância, eu só vejo na mamografia, por isso que ele é o mais importante, porque ele faz esse diagnóstico da lesão inicial. Essas calcificaçõezinhas, elas são decorrentes de câncer no estágio bem inicial, quando ele ainda está dentro da célula só, ele não se tornou invasor, tá? Então, quando eu faço esse tipo de diagnóstico e eu trato essa lesãozinha pequena, que eu vejo na mamografia, eu tenho 100% de cura. 100%. Eu tiro essa lesão fora e acabou. Não faz quimioterapia, não faz radioterapia, não faz mais nada, tá? É uma lesão que ela só começou na célula e ela foi retirada e dali ela não vai adiante. Então, esse é o grande objetivo da mamografia, né? Ser bem, também realizada num serviço que tenha qualidade, tanto no posicionamento, quanto na realização do exame e também na hora de dar o laudo, na hora de visualizar as imagens, né, e dar o laudo. Tem que ter um bom profissional também que realize essa leitura das imagens da mama, né? Então, assim, a mamografia, por isso que eu disse que ela é o único método que realmente reduz mortalidade. Por quê? Porque ela faz o diagnóstico precoce. Quando eu vejo um nódulo, por exemplo, no ultrassom, ele já é avançado. O nódulo já é algo avançado. A calcificação que eu vejo na mamografia e não vejo mais em nenhum outro método de imagem é o câncer no estágio inicial, tá? E esse sim, tem 100% de cura. E uma lesão, mesmo que ela seja nodular, porém menor que 1 centímetro, ela tem mais de 90% de chance de cura. Ou seja, se eu deixo muito tempo sem fazer os exames, eu vou ter essa lesão crescendo. Daqui a pouco eu vou ter 2 centímetros. E aí já a minha chance de cura já diminui bastante. Entendeu? Então, assim, eu preciso fazer todos os anos por esse motivo, né? E a mamografia é o primeiro exame, é o exame de escolha. Doutora, como é que funciona? Eu resolvi fazer um exame de mamografia, vou lá, marco a consulta, ou o interessante é sempre eu conversar com o médico e daí procurar a senhora para fazer o exame? Normalmente as pacientes vêm com pedido médico, né? Porque elas acabam indo no ginecologista e aí o ginecologista acaba pedindo os exames, né? De rotina. Mas se a mulher já tem 40 anos e ela quer fazer a mamografia, ela tem todo o direito de fazer, né? Ela pode chegar e marcar a mamografia, porque não é algo que depende de ter uma indicação clínica, vamos falar assim, né? Toda mulher acima dos 40 anos deve fazer a mamografia anual. Então, assim, se tiver menos de 40, aí a gente pede sim que venha com uma indicação clínica, né? De um pedido por que está fazendo antes dos 40 anos, né? Porque só se tiver um alto risco, alguma lesão palpável, algo que seja preciso realizar aquele exame, né? Antes do tempo. Mas se ela já tem 40 anos, ela pode buscar o serviço e fazer a mamografia, porque é o rastreamento, né? É um exame que todos, nada impede. Doutora, e como essa pessoa já foi lá, marcou o exame, a senhora fez o exame nela, sem avaliação do médico antes. Depois, quando ela recebeu o exame, a senhora pode passar o resultado para ela? Ou qual é o caminho que a senhora vai indicar? Ali na clínica, como a gente dispõe tanto de mamografia quanto de ultrassom, e sou eu que realizo esses exames ali no momento, quando a paciente tem alguma alteração na mamografia na hora, a técnica que está realizando o posicionamento e o exame, ela já me chama, eu já olho, eu já converso com a paciente ali na hora, e aí a gente encaminha eventualmente ela para fazer um ultrassom na hora mesmo, né? Eu tenho muito isso lá na clínica, e se precisar até fazer uma biópsia eu já faço também, e eu já consigo para ela uma consulta do mastologista. Eu já encaminho tudo, rapidinho, tá? Agora, se não tem nada, tá tudo normal, a gente entrega o exame, a paciente deve guardar esse exame, é importante para a gente ter um parâmetro de comparação no ano seguinte, né? É muito importante guardar o exame, isso é importante ser falado, tá? E se tem exames anteriores, sempre levar junto, isso é muito importante, porque a gente compara, né? Mas eu já vou orientar na hora, isso sim, respondendo a tua pergunta, eu já vou orientar na hora se ela precisa procurar, eu já vou até encaminhá-la para um mastologista ou ginecologista se precisar naquele momento, tá? Interessante. Então eu já dou todo esse suporte, vamos falar assim, né? Eu não largo o exame e largo a paciente, eu não faço isso, tá? Na clínica a gente tem como regra já ser assim, né? Então se tem qualquer alteração, eu já encaminho ela, às vezes eu já dou esse suporte que tem que fazer ultrassom, já busco esse especialista para ela, né? Então ela sai dali assim bem resolvida, vamos falar. Tá? E isso é bom porque se ela foi até lá sem procurar um médico, às vezes ela tem uma certa vergonha de procurar o médico, né?
E se a senhora faz esse encaminhamento, ela já vai sair mais segura. Né? Ela vai ter um pouco mais de segurança. Sim. Quais são os fatores que podem causar o câncer de mama? Bom, câncer de mama, assim, todas as mulheres, todas, né, têm 13% de chance de ter câncer de mama na vida. É alto, né? Entre 10 e 13, tá? Então, tu já sai com esse risco inicial, certo? E aí vão ter outros fatores que vão fazer aumentar esse risco ou reduzi-lo, tá? Por exemplo, a idade acima dos 50, né? Hoje já não se fala mais de 50, se fala em 40, né? E eu tenho muitas pacientes, muitos casos de entre 20 e 40 é o que eu mais vejo hoje, tá? Eu vejo assim, e se eu for te dizer o que mais tem é entre 35 e 45, vamos falar assim. É a idade que mais tem casos, tá? Que eu mais pego casos de câncer de mama, paciente jovem. Tem aumentado muito, né? Como eu falei, aumentou muito na região sul e sudeste, mas também aumentou muito a questão das jovens terem um câncer de mama e não só as pacientes mais idosas, né? Então, é muito mais frequente hoje, eu vejo assim na minha prática clínica, tá? Mas quem tem, assim, por exemplo, a menarca, né, que é a primeira menstruação muito cedo, ou a menopausa muito tardia, também faz aumentar as chances, né? Porque ela fica mais tempo da vida dela sob o estímulo hormonal. Então, esse tempo maior sob o estímulo hormonal faz com que ela tenha mais chances de ter câncer de mama ao longo da vida. A exposição também à radiação, né? Quem já fez radioterapia ou algum outro tipo de radiação também faz aumentar a chance. Ou exposição à terapia de reposição hormonal, se não for bem controlada e bem assistida por um médico ginecologista, né? Ela também pode levar ao aumento do risco. Outro fator de risco é o consumo de bebidas alcoólicas, né? Ele tem que ser consumido com moderação, porque realmente aumenta muito o risco. O sedentarismo, né? O sedentarismo, o que é? É a falta da prática do exercício físico, né? Não realizar exercícios físicos é super importante. E esse, sim, é um dos mais importantes, se não mais, porque tem estudos já que mostram que a mulher que pratica exercícios físicos regulares 3 vezes por semana, ela tem uma redução de metade do risco dela. Ela vai para metade do risco que ela teria, entende? Então ela reduz pela metade. Então o exercício físico, vamos falar assim, hoje é o mais importante na prevenção do câncer de mama, tá? E aí a gente também tem a história familiar, que a gente acha que nossa, eu não tenho ninguém na família, então eu não tenho nem chance de ter. Não é assim, tá? A história familiar, ela representa somente 5% dos casos de câncer de mama. Os outros 95% são todos casos aleatórios, entendeu? Então, assim, a história familiar, sim, se tiver alguma mutação genética, ela vai aumentar a chance do câncer de mama, vai. Mas a gente não pode se apegar nisso, porque esse conjunto de pacientes com história familiar é o menor, é o que tem de menor, vamos dizer, dentro do câncer de mama, né? Os outros 95% são todos casos que vão acontecer sem ter história familiar. Doutora, e quais são os sintomas do câncer de mama? Como que a mulher pode diagnosticá-lo? Então, assim, eles são bem subjetivos, né? A mulher pode não ter nenhum sintoma. Por isso que a gente faz o exame de rastreamento. O que é rastreamento? É procurar alguma coisa, porque normalmente ela não sente nada. Ela vai fazer o exame de rotina, né? Isso acontece muito, né? Nessas campanhas, por exemplo, várias pessoas vão fazer o exame de rotina e aparece alguém que tem ali que não sentia nada, né? Então, assim, os sintomas quase sempre são nada, mas quando eles existem, eles podem ser, né? Ficar atenta para derrame papilar, que a gente fala, alguma secreção saindo pelo mamilo, principalmente o sangramento pelo mamilo, né? Pode estar relacionado com câncer de mama. Retração mamilar, né? O mamilo retraindo, né? Ficando mais para dentro, vamos falar assim, né? Mudando essa forma, ou alguma retração na mama mesmo, né? Alguma área que se retrai na própria mama, né? Coceira, eventualmente também tem, né, se fala algum tipo de coceira, né, alguma dor bem pontual. Coloração, né, da pele, alguma coisa assim também. Também, quando a pele fica um pouco mais engrossada, a gente fala em casca de laranja, né, ela se engrossa um pouco, fica mais endurecida. Algo palpável, né, que é uma mulher no autoexame, que depois a gente pode falar, mas que ela sinta alguma nodulação, algo diferente na mama, né,
ou alguma íngua embaixo do braço, né? Isso são sinais de alerta, vamos falar assim, sinais de alerta, né? Não quer dizer que ter isso é sinal de que vai ter câncer de mama, não, não é isso. Isso são sinais de alerta. Ela pode ter esses sintomas e não ter câncer de mama, tá? Por isso que eu digo que é muito subjetivo. A maioria das pacientes que vai lá fazer e descobre, assim, aleatoriamente, do nada, não tem sintoma nenhum. Não tem sintoma nenhum. Tá lá porque tem que fazer a consulta. Porque vai fazer um exame de rastreamento, vai fazer um exame para procurar a agulha no palheiro, tá? Entendi. E ela não sente nada. E ela encontra. Então, assim, por isso que não dá para deixar de fazer. Ah, mas eu não sinto nada. Não, não vai sentir nada, tá? A minha mãe teve câncer de mama e a minha mãe não sentiu nada, né? Ela foi fazer um exame de rotina e a gente achou um nódulo, né? Que não aparecia num exame, aparecia só no outro e assim, né? Então, assim, os métodos, eles são complementares e a gente precisa estar atento. Começar pela mamografia e evoluir se for o caso. Doutora, você falou sobre o autoexame. Existe uma data, por exemplo, perto da menstruação, no início da menstruação, pós-menstruação, que a gente deve fazer ele? Como que devemos fazer esse autoexame? O autoexame, ele não é pra gente fazer diagnóstico em nós mesmos, autodiagnóstico, né? O autoexame é pra gente se conhecer melhor, tá? Então, a avaliação da mama específica e com experiência deve ser feita pelo mastologista e pelo ginecologista, né? Isso não pode ser substituído por uma consulta, tá? Isso é muito importante falar. O que significa o autoexame? É você palpar a sua mama no banho, né? O ideal é que seja depois da menstruação, quem não menstrua mais pode ser em qualquer período, uma vez por mês, palpar a mama e ver se sente algo diferente, né? Mas ela não deixa de ser, esse autoexame não deixa de ser para a gente se autoconhecer, né? Para você conhecer a sua mama, saber como que ela é, porque se em algum momento tiver algo diferente, você vai sentir que tem algo diferente. E aí você vai procurar esse especialista, esse ginecologista, mastologista, e ele vai fazer um exame mais direcionado, vai fazer, né, como ele tem muito mais experiência do que a gente para fazer, e ele vai saber se aquela alteração que a gente palpou, aquela imagem, aquela situação ali, né, ela é realmente real ou se ela é só uma área da mama mesmo que a gente palpou e achou que pudesse ser alguma coisa, né. Então, assim, a gente tem que fazer mais pro nosso conhecimento, tá? Nosso conhecimento, o ideal é que seja feito uma vez por mês, né, no período logo após a menstruação, e uma palpação simples mesmo, né? Uma palpação de sentir a mama, né? De colocar a mão na mama e sentir ela como que ela é. Bem simples, sem nenhuma regra, tá? Entendo. Eu fui diagnosticada com câncer. O que eu faço? Qual é o primeiro passo? Vamos supor que tu esteja lá comigo, a gente faça a mamografia, eu veja algo diferente que me chame a atenção e eu falo pra ti assim, vamos fazer um ultrassom para dar mais uma olhada, né? Fazer uma complementação desse teu exame, vamos. Fizemos uma ultrassonografia e achamos um nódulo, por exemplo, né? Eu vou te falar assim, ó, esse nódulo, ele tem uma pequena suspeita e a gente vai ter que biopsiar. Ou não, é um nódulo benigno, vamos acompanhar. Mas vamos supor que nós estamos falando aqui de diagnóstico de câncer de mama, né? Achei um nódulo suspeito e digo pra você, ó, vamos ter que biopsiá-lo, né? Pra ver se ele é maligno ou benigno. A gente vai fazer essa biópsia, que é um procedimento bem simples que eu faço lá na clínica, né? Eu tiro um fragmentozinho desse nódulo, bem simples, não dói nada, é indolor, bem tranquilo para fazer, tá? E esse material vai para uma análise histológica, né? Uma análise numa patologia, tá? E depois dessa análise, vamos supor, fez uma análise e veio câncer de mama, né? Carcinoma ductal invasor, vamos supor assim. Aí a gente vai mandar isso para imunohistoquímica, que é uma subanálise, né? Eu descobri o nome da lesão e agora eu vou descobrir o sobrenome dela. Eu vou descobrir o subtipo, né? O subtipo do câncer. Baseado nesse subtipo do câncer, eu vou ter um tratamento. Existem vários subtipos e cada um tem um tipo diferente de tratamento, né? Antigamente, se fazia o tratamento era a mastectomia, era uma coisa mais radical, né? Era o tratamento mais radical. Hoje em dia não é assim, tá? Hoje em dia o tratamento é bem mais ameno, né? Então, dependendo desse subtipo, a gente vai ter um tipo de tratamento que pode ser baseado em medicação via oral, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, tá? Só que vai depender de cada caso. Nenhum caso é igual. Cada caso precisa ser analisado de forma única, tá? Cada paciente tem que avaliar o subtipo, a idade, enfim, vários fatores para que a gente determine esse tratamento, né?
Mas automaticamente ela tendo um diagnóstico positivo ali comigo, eu vou encaminhá-la ao mastologista, que é o médico da mama. É o médico, como o ginecologista da pelve, né, da parte ginecológica, o mastologista é o da mama. Então eu vou encaminhá-la ela para o mastologista. E esse mastologista vai conduzir o caso, né? Vai conduzir o caso dali para frente. E às vezes também o oncologista, dependendo da situação. Tá? Então, no caso, o mastologista vai fazer a análise e, se for necessário, ele chama um oncologista para acompanhar essa pessoa. Isso, provavelmente às vezes tem que associar o trabalho dos dois, sim. Tá? Tá bem. Doutora, o câncer de mama também afeta o homem? Também afeta o homem, tá? Eu peguei alguns casos aqui em Rio do Sul, 3 casos de câncer de mama masculino, tá? Só que eles representam 1% de todos os casos de câncer de mama, ou seja, eles são muito raros. Mas como a gente tem uma incidência alta de câncer de mama, a gente também vai ter o 1% ali do câncer de mama masculino. Então o homem, ele tem que, né, ficar atento, às vezes, para algum aumento de volume da mama, né? Então, se tiver algum aumento de volume atrás do mamilo, alguma coisa diferente, tem que ficar atento para buscar, aí sim, buscar um mastologista, um médico específico dessa área para orientá-lo daí. No caso, então, o volume não é a mama toda cresceu, é um ponto atrás do mamilo porque que se o destaca, homem, ele não tem, assim. vamos dizer, ele não tem a mama, né? Ele tem fortinho, pele, né? O tecido celular subcutâneo, que é a gordurinha que tem atrás da pele, e o músculo, né? E tem o mamilo. Se crescer alguma coisa naquele local, não é o habitual, né? Crescer algo ali diferente, não é o normal. E às vezes o homem, ele pode ter um pouquinho de tecido mamário atrás do mamilo. Tem alguns homens que têm isso, né? E ali naquela região é que pode crescer alguma coisa além, né? Alguma coisa a mais. Então no homem é muito fácil de ver. Não é como na mulher, né? O homem, ele vê que tem alguma coisa diferente. É visível aos olhos, né? A mulher nem sempre, porque pode estar dentro da mama ali, num lugar que tu não consegue palpar também, né? E existe alguma diferença de tratamento para homem e mulher? Não. Ele também, dependendo do caso, precisa fazer a remoção da mama, Mesma alguma coisa assim? Tudo igual. Tudo igual. A mesma coisa. Tá? Mulher, eu preciso ir lá na frente do espelho, olhar pra mim. Isso, exatamente. Parar, respirar, ver se tá tudo igual, passar a mão no meu corpo, me apalpar. Porque se um dia tiver algo diferente, pra mim saber que tá diferente, né? Exatamente, falasse exatamente o que é pra ser feito. Tem alguma história interessante de alguém que tenha ido fazer o exame? Olha, ano passado, na campanha, teve uma empresa que foi fazer exame conosco, né, que as colaboradoras foram fazer, só que ela tinha muito medo de fazer a mamografia, ela não queria fazer. Aí a gente acabou fazendo um ultrassom nela. Porém, no ultrassom, eu vi uma imagem que não era nódulo, mas que era estranha e me chamou atenção. Eu disse pra ela assim, olha, a gente não tem como não fazer a mamografia aqui, porque isso aqui eu vou descobrir na mamografia, essa tua imagem estranha, eu não tô conseguindo definir no ultrassom. Porque eu acho que deve ser calcificação, e calcificação eu só vejo na mamografia. E expliquei pra ela que a calcificação é o câncer no estágio inicial, e fui falando até que eu convenci ela a fazer, mas ela foi com muito medo. Ela foi extremamente, assim, desesperada a fazer o exame. Mas eu disse pra ela, tu pode ficar tranquila, eu garanto pra ti, eu garanto que tu não vai sentir dor, que vai ser tranquilo pra te fazer, que tu vai acabar o exame e tu vai me dizer assim, olha, eu fiquei assim, espantada que eu não senti nada mesmo, eu tô feliz, tô tranquila, deu tudo certo, né? Então eu disse pra ela assim, vai, faz e depois tu vai me falar. E aí eu sei que ela acabou indo fazer, né, com medo, mas foi. E aí acabou o exame, ela disse, olha, realmente não senti nada, foi tudo bem, deu tudo certo, né? Eu, assim, tinha muito medo e eu agora não tenho mais, né? Acabou o medo dela ali. Mas, infelizmente, nessa situação também, a gente acabou descobrindo o câncer de mama dela através da mamografia, né? O ultrassom me sinalizou, mas não me definiu. Aí eu fiz a mamografia depois, né? E aí tinha um grupamento grande de calcificações e era um câncer de mama, tá? Então, assim, é uma história diferente, né? Mas que a gente vê que tem muito tabu para fazer o exame, né? As mulheres têm medo. Tem medo porque a amiga já foi fazer e doeu. Tem medo porque tem medo de descobrir alguma coisa, né? E tem medo que tenha um câncer realmente. Às vezes até tem mulheres que têm vergonha, né? De se expor.
existem várias situações, tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que se amar, né? A gente tem que ter auto-amor, tem que se cuidar. E pra gente se cuidar, a gente precisa fazer os exames. Isso é um ato de auto-amor, né? Quando a gente vai e faz um exame pra ter certeza que a gente tá bem de saúde, né? Então a gente tem que pensar na gente primeiro. A gente tem que estar bem pra poder cuidar dos outros, né? Então, essa foi uma história que eu achei interessante, assim, expor, né? E eu acho que a gente tem que perder esse medo, tá? Uma dica importante que a senhora deu ali no começo, que eu nunca tinha escutado até hoje. Sou nova ainda, 36 aninhos, mas tô quase lá, né, pra fazer os exames. Mas todo mundo fala que dói muito. A senhora falou que são 4 posições, mas uma das coisas que me chamou a atenção é o fato de fazer o exame após a menstruação. Porque, de fato, quando a gente está menstruada, ou que a gente vai menstruar, tem dias que tem meses que tudo bem, mas tem meses que encostou a mão no peito pra tomar banho, tu já sente dor. Imagina um exame onde tu vai apalpar, apertar alguma coisa, tem né? Tem mulheres que têm mais sensibilidade do que outras. Isso é muito variável e é muito pessoal, tá? Mas, no geral, a gente tem uma técnica lá que ela é extremamente especializada, tá? Eu te garanto isso, porque ela, assim, ela é maravilhosa. E ela tem uma delicadeza para posicionar que, assim, mesmo as que vão no pré-menstrual saem bem tranquilas, tá? Então, assim, o aparelho é muito moderno, então ele é rápido e ele tem um compressor curvo. O compressor, ele não é reto, ele faz a forminha da mama, ele tem uma curvatura. Então, na hora de apertar, ele não aperta como um mamógrafo convencional, ele aperta um pouquinho mais sutil, ele tem uma sutileza e ele é muito rápido. Então, assim, quando tu vê, já acabou. Né? Bom. E realmente, assim, eu vou estar lá, né? E eu vou saber, vou conversar com elas, mas eu tenho certeza que elas vão dizer que não vão sentir nada, porque é muito tranquilo mesmo, tá? Então, doutora, quero agradecer pela sua paciência em nos explicar e com certeza vamos ter uma parceria por muitos anos, né? Que o ano que vem a gente repita de novo essa ação e nos outros anos sequentes. E, por favor, deixe um convite para aquelas mulheres que ainda não se convenceram que é um exame importante, para elas irem fazer o exame com a senhora. Tá. Então, mulheres, colaboradoras da Roden, né, eu convido vocês a conhecer a clínica, a Ultra Clínica Imagem Mulher, que é onde eu trabalho, é a minha clínica, né, onde a gente tem a mamografia, tem ultrassom. Ela é uma clínica que tem um atendimento humano, a gente preza pelo atendimento de qualidade e com humanismo, né. Então, a gente atende cada paciente como se fosse única, né, você vai ficar tranquila quando você estiver lá, você vai ficar, é um ambiente tranquilo, é um ambiente gostoso de estar, né? Então, eu convido vocês a conhecer, a fazer os seus exames, a praticar esse ato de auto-amor, porque a gente se cuidar não é só a gente cuidar às vezes da beleza externa, a gente ficar bonita, pintar o cabelo, fazer uma maquiagem, isso é muito importante, mas a saúde também é muito importante. Então, como o câncer de mama é uma doença muito prevalente entre as mulheres e muito perigosa, né, para um risco de morte, né, de a gente ter um prognóstico muito ruim, então a gente precisa fazer diagnóstico precoce. A gente precisa fazer esse exame uma vez por ano. E eu convido vocês a estar lá conosco, eu estarei lá também, vou recebê-las com muito carinho. Então tá bom, pessoal. Agradeço a atenção de todos. E caso alguém ainda tenha alguma dúvida, procurem o nosso pessoal de RH. A gente também vai divulgar mais algumas coisas nas nossas redes sociais. E estamos aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigada e tchau, tchau!